Viver a fé de meu Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte,
em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. E o nosso palestrante desta noite é o irmão Valdomiro Polidório. Ele é formado em letras, português e inglês. Ele fez mestrado em letras, fez doutorado também na Universidade de Londres, na Inglaterra. Foi professor universitário durante 20 anos. Foi ateu. Se converteu no início de fevereiro de 2014. No início de junho de 2015, abandonou a carreira de professor universitário para morar no campo e trabalhar na roça. Desde junho de 2020, ele tem um canal no YouTube chamado Sementes da Verdade. E ele tem um ministério, ele traduz e dubla sermões da língua inglesa e espanhola para a língua portuguesa. E hoje ele será o nosso palestrante que trará a mensagem para nós. E que Deus o abençoe, irmão Valdomiro, e a todos que estão assistindo. Olá! Hoje faremos um estudo sobre a Assembleia da Associação Geral de 1893. Um momento, um tempo de crise. Por que houve crise na Assembleia da Associação Geral de 1893? Porque a mensagem de 1888 havia sido rejeitada, como também seus mensageiros, a mensagem da justificação pela fé. E, em 1893 havia a possibilidade de um real arrependimento das pessoas que rejeitaram a mensagem, mas não houve um real arrependimento, houve emocionalismo e não foi duradouro, infelizmente. E Ellen White diz que nós havíamos estado no tempo da chuva serôdia desde 1888, na Assembleia Geral da Associação Geral de 1888 em Minneapolis, até a Assembleia da Associação Geral de 1893. 5 anos havíamos estado no tempo da chuva serôdia. Porém, a Assembleia da Associação Geral de 1893 marcou a retirada do dom celestial da chuva serôdia. Que triste, né, meus queridos? Por isso é que estamos neste deserto ainda. Este estudo, ele pretende justamente tratar desses assuntos através de citações do Espírito de Profecia e também do documento do boletim da Assembleia da Conferência Geral de 1893. Então, nos basearemos nessas passagens, nessas citações. Devemos conhecer a nossa história. Importantíssimo isso. Então, houve outras declarações entre 1888 e 1893, advertindo que se a luz não fosse recebida, ocorreria um especioso desvio a uma luz de contrafação e a ideias apóstatas. A falha em aceitar a luz trazida pelos mensageiros de Deus em Minneapolis resultaria na aceitação da falsa luz
trazida por falsos mensageiros. Infelizmente isso ocorreu e isso ocorre até hoje. Você não aceita a verdade, a luz, aí você aceita a mentira e a treva, as trevas. Isso é muito terrível. E essas lições que nós recebemos lá em 1893, em 1888 também, as lições de 1888, elas têm uma relação também com Israel antigo. Lições de Israel escritas para a nossa admoestação. Sem dúvida. Sem dúvida. A mensagem de 1888 foi o maná celestial. Podemos aprender algo do simbolismo antigo. Se Deus coloca um prato de comida diante de nós, temos que comê-lo. Comê-lo de imediato. Por quê? Porque o alimento vitalmente nutritivo se estraga mais rapidamente do que o alimento desvitalizado. É uma coisa óbvia. Então, Deus dá luz, temos que pegar essa luz, absorver essa luz, abrir o coração para receber a luz. Senão, acontece como o maná na época, se guardasse para o dia, na época do antigo Israel, se guardasse para o dia seguinte, ele se estragava. E fazendo a comparação, havia perigo em deixar o maná de 1888 até o amanhecer, pois ele estragaria, e foi o que aconteceu. Deixamos até o amanhecer aquele maná e ele se estragou, infelizmente. Por isso que o dom celestial da chuva serôdia foi retirado na Assembleia da Associação Geral de 1893. Infelizmente, a rebeldia continuou. A rejeição continuou, porque não houve um real arrependimento, uma real aceitação da mensagem e dos mensageiros, infelizmente. Em frente, vamos ver então que vários escritores têm comparado a experiência do antigo Israel em Cades Barneia com nossa história de 1888. Sim, vários escritores, mas e 1893? Podemos fazer uma comparação com a nossa história hoje? Ou podemos comparar 1893 com Israel antigo? Vamos ver agora. Olha só, mas não tem sido reconhecido que a Assembleia da Associação Geral de 1893 é o moderno correspondente da tentativa de Israel, após Cades Barneia, de subir e capturar a terra prometida. Não temos feito essa comparação, e foi isso que aconteceu, infelizmente. Israel estava sob a falsa excitação e entusiasmo de um arrependimento superficial. É a mesma coisa que ocorreu em 1893. E a moderna reedição está transparentemente documentada no próprio boletim de 1893, que nós citaremos aqui vários trechos de vários personagens que participaram da Assembleia de 1893. Jones, Prescott, Olsen, pastor Prescott, pastor Jones, o pastor Olsen, que era o presidente da Associação Geral na época, citaremos, e também de Ellen White. Então é importante a gente realmente estarmos atentos a essas citações para entendermos a história. Em frente, o entusiasmo despertado no final da Assembleia da Associação Geral de 1893 não representou a vitória máxima, não representou a vitória máxima da mensagem da justiça de Cristo que tínhamos suposto. Não. Antes foi claramente uma falsa excitação sem verdadeira contrição e arrependimento. Nossa história tem demonstrado que foi um fracasso, pois o alto clamor não se manifestou após aquela reunião. Está claro porque o alto clamor não se manifestou após aquela reunião, então não houve vitória, infelizmente. O que ocorreu foi um fracasso, uma derrota. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é verdadeiramente o moderno Israel,
E o Senhor tem estado conosco. Sim, Ele não nos esqueceu mais do que teria esquecido o povo de Israel em Cades Barneia, não. Mas Ele tem estado conosco como? Como uma coluna de nuvem de dia e um pilar de fogo à noite, em décadas de cansativo jornadar no deserto. Não no programa de conquista de Canaã, no poder do alto clamor, não. Mas nesse cansativo jornadar no deserto. Estamos aqui até hoje, jornadeando nesse deserto, sofrendo aqui. Essa experiência é ainda futura para a igreja remanescente. É futuro a conquista de Canaã no poder do alto clamor. Assim deixada por nossa descrença no passado. Então essa experiência é ainda futura para a igreja remanescente, porque foi deixada por nossa descrença no passado, e temos ainda insistido nesta descrença. O propósito de Deus teve que ser alterado. E o que nós podemos dizer sobre os 24 sermões de A.T. Jones na Assembleia da Conferência Geral de 1893? Nós podemos dizer o seguinte: os 24 estudos de A.T. Jones sobre a mensagem do terceiro anjo não apresentam indícios de que ele fosse uma pessoa amarga, argumentativa ou um mau cristão. Porque ele era acusado disso, que era uma pessoa amarga, irritadiça, que era um mau cristão. Mas não as mensagens, 24 mensagens dele na Assembleia de 1893, não indicam isso. O seu estilo era a própria simplicidade e sua metodologia era a essência da bondade fraternal. Olha só que importante isso. Ele nunca se elevou acima das pessoas e sempre falava de nossas falhas, nossa descrença, nossa necessidade do Senhor e com frequência incluía-se especificamente como sendo o mais necessitado e o mais desamparado. Ele não se excluía, não se colocava acima. Humildade. Louvado seja Deus. Esses escritores tinham inventado essas ideias, ou, na melhor das hipóteses, haviam distorcido a verdade sobre Jones. O falso julgamento tem sido oficialmente publicado a respeito de um humilde servo a quem o Senhor identificou como seu mensageiro. Então essas afirmações são falsas ou mal interpretadas, infelizmente. Lemos os seus sermões em vão procurando a evidência para apoiar as acusações de nossos historiadores de que ele era neurastênico, irritadiço, dava justa causa para ressentimento, era de uma personalidade polemista, crítico, despertava rancores de personalidade, era arrogante ou fazia declarações extremadas ou pronunciamentos místicos. Não era verdade isso. Tudo isso era mentira. Era falsidade. Infelizmente, isso se estende até hoje. E por isso que muitas pessoas rejeitam a mensagem da justificação pela fé. Eles nem querem ouvir ou ler sermões de Jones, porque eles acreditam nisso e não o que está escrito, não na verdade, infelizmente. Preferem ouvir a homens e não ir à fonte, Seus sermões de 1893 estão relatados no boletim, aparentemente sem omissões ou mudanças editoriais. E os ensinos de Jones eram claros, sem inclinações ao misticismo ou extremismo. Se para nós hoje parecem comuns, é porque temos há tanto tempo empregado espadas cegas, que a espada nua da palavra de Deus e do Espírito de Deus pode parecer especialmente aguda. Devemos realmente refletir sobre essas questões. O Espírito de Deus foi mais a fundo do que jamais fora antes e revelou coisas que nunca haviam visto antes. E daí, em vez de serem gratos ao Senhor de que isso era assim, e deixar que toda a malignidade se fosse, e serem gratos a Deus por obterem dele muito mais do que jamais haviam obtido antes, começaram a desanimar-se, e não obtiveram nenhum bem das reuniões
dia após dia. Deus foi dando chance, uma reunião no dia, depois do dia, e eles não aproveitaram essas chances de ter o alimento sólido. Infelizmente, foi rejeitado novamente. Agora vamos a algumas citações importantíssimas, né? Começando com Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 186 e 187, que também está registrado no Boletim da Conferência Geral, página 179. Ellen White diz assim, olha só, Deus está pesando o seu povo. Se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunham, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. Então Deus deu um tempo de 5 anos para desenvolver o caráter, para chegar até 1893 e realmente ter o caráter mudado, com real arrependimento, real aceitação da mensagem da justificação pela fé que foi pregada em 1888 e que se estendeu através de sermões de Wagner e de Jones e também de livros publicados por eles sobre este assunto, bem esclarecedores, muito didáticos, muito simples muitas vezes, mas infelizmente rejeitamos. Vamos em frente, uma próxima citação está em Testemunhos também, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 187, que diz assim, Ellen White diz assim, muitos agiam segundo os sentimentos e não a razão, não por princípios e pela fé, e esta solene e terrível mensagem os sacudiu. Para que seu povo não se engane quanto a si mesmo, Deus lhes dá tempo para que passe a emoção, e então os prova para ver se obedecem ao conselho da testemunha verdadeira. Então esse tempo foi dado, mas infelizmente a Assembleia de 1893 marcou a retirada do dom celestial da chuva serôdia. Em frente, próxima citação diz assim, é uma carta que a irmã White escreveu para Olsen, o presidente da Associação Geral. Ela escreveu em 1892, o ano anterior à Assembleia Geral de 1893. Ellen White escreveu, o pecado cometido no que teve início em Minneapolis permanece nos livros de registro celestes, assinalados contra os nomes daqueles que resistiram à luz e permanecerão em registro até que plena confissão seja feita e os transgressores se apresentem em plena humildade diante de Deus. E a carta continua dizendo o seguinte, Ellen White continua dizendo o seguinte, e quando essas pessoas forem testadas e trazidas novamente ao pó, o mesmo Espírito será revelado. Quando o Senhor os tem provado suficientemente, se não se lhe submeterem, ele retirará o seu Espírito Santo. Isso ela falou no ano anterior à Assembleia da Conferência Geral de 1893. Ela falou isso, escreveu isso em 1892. Então foi isso que aconteceu em 1893. Deus já havia avisado através da mensageira dele, da irmã White, que isso poderia acontecer e infelizmente aconteceu, apesar de Deus ter avisado. Em frente, vamos a mais uma citação agora, e uma citação maravilhosa, que é importantíssima também, é do pastor Prescott, né? Do pastor William Warren Prescott. Está no Boletim da Conferência Geral de 1893, página 386, que diz assim, agora, o solene pensamento que me vem à mente é que Deus está se impacientando e não esperará muito mais tempo por vós e por mim. Não posso afastar-me da ideia de que este é um tempo extremamente crítico para cada um, pessoalmente. E ele continua dizendo, Prescott, vamos em frente. Ele diz assim, parece-me que exatamente agora estamos fazendo escolhas que determinarão se prosseguiremos com esta obra mediante o alto clamor e seremos trasladados, ou se seremos enganados pelos ardis de Satanás
e deixados em trevas. Tenho tido estes sentimentos no decorrer desta assembleia. Então, nós tínhamos dois caminhos a seguir aqui: aceitar a luz ou seguir em trevas, e deixados sob o comando de Satanás e não de Deus. Que triste isso, né? São palavras inspiradas pelo Espírito Santo que o pastor Prescott pronunciou, que foram relatadas aqui agora. Então, para nós entendermos muito bem o que nós rejeitamos, infelizmente. Vamos em frente. Agora nós temos uma citação do pastor Jones, que está no Boletim da Conferência Geral de 1893, página 377, que diz assim: ele tem tentado nestes 4 anos fazer-nos receber a chuva serôdia. Deus tem tentado. E quanto mais tempo irá esperar até que a recebamos? E o ponto básico é: algo está para ser feito. Esse é o ponto atemorizante na situação desta Assembleia. É isto que empresta a esta reunião seu caráter assustador. Muito solene isso, muito solene. E ele continua dizendo: o perigo é que haja alguns aqui que tenham resistido por estes 4 anos, ou talvez que não tenham resistido por todo este tempo, que agora irão deixar de recebê-lo na medida em que o Senhor o concede, e serão passados para trás. Uma decisão será tomada pelo Senhor, por nós mesmos, de fato, durante esta Assembleia. Em frente, nós vamos ver agora que o presidente da Associação Geral falou, o presidente da Associação Geral, o pastor Olsen. Olha o que ele disse: este lugar está se tornando mais e mais solene em virtude da presença de Deus. Presumo que nenhum de nós jamais esteve num tal tipo de reunião como experimentamos nesta ocasião. O Senhor certamente virá muito em breve e está revelando mais e mais coisas que até então não temos apreciado ou entendido tão plenamente. O presidente da Associação Geral reconhece aqui a brevidade da volta de Jesus naquela época. E hoje, Jesus está muito próximo de voltar. Temos reconhecido isso, temos nos arrependido realmente de coração, abandonado os nossos pecados e aceitado a verdadeira justiça de Cristo, que envolve a natureza pós-lapsariana de Cristo, a terceira mensagem angélica, vitória sobre o pecado, perfeição em Cristo Jesus, vindicar o caráter de Cristo. Temos aceitado essa verdadeira mensagem da justificação pela fé, a verdadeira justificação pela fé, que joga a glória do homem no pó e faz pelo homem aquilo que ele não pode fazer, segundo o Espírito e profecia. A verdadeira justificação pela fé, que não cobre nenhum pecado, nem pecado acariciado, nem pecado não confessado e abandonado, ela não cobre o manto da justiça de Cristo. O justo viverá pela fé, o justo, não o injusto. Então devemos realmente refletir sobre isso. Vivemos em tempos difíceis, de muita apostasia, de muito abandono da verdade e de muita perseguição ainda da verdadeira mensagem e dos mensageiros também, infelizmente. Vamos em frente. Mais uma citação agora. Também do Boletim da Conferência Geral de 1893, página 237. Ellen White, falando aos delegados da Conferência Geral, ela diz: a menos que vigieis e conserveis vossas vestimentas imaculadas do mundo, Satanás se postará como vosso capitão. As palavras que o Senhor enviou serão rejeitadas por muitos, e as palavras que os homens falam serão recebidas como a luz e a verdade. Alexandre o Grande, ele nunca perdeu uma batalha. E os soldados dele estavam sempre ansiosos para irem para a próxima batalha. Eles não tinham medo da batalha. Eles sabiam que seriam vencedores, porque eles confiavam no seu capitão. E nós confiamos no nosso capitão, confiamos no nosso comandante, o Senhor dos Exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. Temos olhado para ele, o que ele fala, estudado o que ele fala, estudado a Bíblia, o Espírito de Profecia com oração, entendido que o nosso capitão é vitorioso e em Cristo somos mais do que vencedores, e aceitado essa mensagem, ou temos aceitado a mensagem de homens? É isso que Ellen White está falando aqui.
Se nós aceitarmos as mensagens de homens, não teremos Cristo como nosso capitão, mas sim Satanás. E Ellen White continua dizendo nesta citação, ela diz assim: a sabedoria humana conduzirá para longe da negação própria, da consagração, e planejará muitas coisas que tendem a tornar de nenhum efeito as mensagens de Deus. Não podemos com qualquer segurança confiar nos homens que não estão em íntima ligação com Deus. Eles aceitam as opiniões de homens, mas não podem discernir a voz do verdadeiro pastor. Olha só isso daqui, meus queridos, amados irmãos. O que acontece se você confia na sabedoria humana? Ela nos conduzirá para longe da negação própria. Ou seja, nos conduzirá para longe da morte do eu. Na verdade, nos conduzirá para perto da justiça própria. Caim teve um momento ali de justiça própria. Ele ofereceu o que ele achava que era melhor. Hoje nós temos feito isso. Eu ofereço a Deus o que eu acho que é melhor, não o que Deus pede. Isso é muito sério. Não, Caim não foi como o justo Abel. O justo viverá pela fé. Caim não foi justo. Abel foi justo. Enoque foi justo. Vivia de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque ele andava com Deus. Temos andado com Deus, temos confiado no que Deus diz ou no que os homens dizem. É o que Ellen White está tentando dizer aqui. Nós temos aceitado a sabedoria humana, então não temos negado o nosso eu, não temos deixado que Deus habite em nosso coração. Para falar como Paulo, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É de suma importância que o nosso eu morra dia a dia, um novo nascimento em Cristo Jesus, como Cristo pregou para Nicodemos em João capítulo 3. Importa-vos nascer de novo, nascer do Espírito, da água e do Espírito, a cada dia. E que nosso eu morra, que aceitemos realmente as palavras de Deus, a palavra de Deus e não a de homens. Amém? Vamos em frente, então. Agora vamos a uma citação que está na Review and the Herald, de 3 de setembro de 1889. Vamos ver o que Ellen White diz. Ela diz o seguinte: menos de um ano após a Assembleia de Minneapolis havia vindo esta mensagem. Ela diz assim, a menos que o poder divino seja trazido à experiência do povo de Deus, falsas teorias e ideias errôneas farão as mentes cativas. Cristo e sua justiça serão removidos da experiência de muitos, e sua fé será sem poder ouvida. Então, Cristo e sua justiça eles serão removidos da experiência de muitos, e sua fé será sem poder ouvida. Olha só. A menos que o poder divino seja trazido à experiência do povo, não o poder humano, o poder divino. Nós aceitaremos o quê? Falsas teorias e ideias errôneas, e nos levarão cativos, a nossa mente será cativa a essas ideias. Por isso que hoje nós temos, infelizmente, que cuidar realmente o que o homem diz, o que eu digo não importa, o que as pessoas dizem não importa o nível de conhecimento que tenham. O que importa é que se elas estão falando de acordo com a palavra de Deus, ou da Bíblia do Espírito de Profecia, que tudo é palavra de Deus. Nós temos que realmente sempre estar prestes a usar um assim diz o Senhor e a ouvir um assim diz o Senhor, como nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Assim diz o Senhor. Isso aqui importa, para não sermos enganados. Vamos em frente, então, a mais passagens importantes. Agora temos uma passagem do Boletim da Conferência Geral de 1893, página 184, e Ellen White diz assim: falsas ideias que foram em grande medida desenvolvidas em Minneapolis não têm sido inteiramente desarraigadas de algumas mentes. Então aqui ela chama atenção para que as falsas ideias que foram desenvolvidas na Conferência Geral de 1888 continuaram ainda nas mentes das pessoas até 1893. Não foram desarraigadas, não foram arrancadas, estavam lá ainda firmes nessas ideias falsas, erradas, infelizmente.
Ellen White continua dizendo, no Boletim da Conferência Geral de 1893, página 184, ela diz assim: os que não empreenderam uma obra integral de arrependimento sobre a luz que Deus tem se comprazido em dar a seu povo desde aquele tempo, não verão as coisas claramente, e estarão prontos a chamarem a mensagem, ou chamarem as mensagens que Deus envia o engano. Se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, você verá as mensagens como um engano. Eles estavam fazendo isso, então precisa realmente você estar com o coração aberto para receber essas mensagens através do poder do Espírito Santo como mensagens de Deus e não mensagens de engano. Muitas vezes recebemos mensagens de homens e não de Deus como verdadeiras, e as de Deus nós recebemos como engano, infelizmente. Isso que ocorreu também desde 1888 até 1893, infelizmente. Por muitos, né? Infelizmente. Em frente. Pela maioria, é claro, e por isso que estamos aqui até hoje. Vamos em frente. Continua então. Aqui é uma citação de um escrito chamado Aos Irmãos em Posições de Responsabilidade. Ellen White falando, está no Boletim da Conferência Geral, página 182, diz assim: o que virá a seguir? Esses mesmos acolherão mensagens que Deus não enviou, e assim se tornarão perigosos à causa de Deus, em vista de estabelecerem falsos padrões. Então, o que virá a seguir, ela diz, eles continuarão a não acolher as mensagens que Deus enviou, e vão acolher mensagens que Deus não enviou. Isso é muito sério. É uma bola de neve. Você continua a receber a mentira como verdade, e não aceitar a verdade, e rejeitar a verdade como erro na realidade. Então é importante realmente a gente refletir sobre isso. Temos feito isso, temos usado um assim diz o Senhor, temos nos baseado na Bíblia, no Espírito de Profecia, para pregar, para ensinar e para viver, é claro, na nossa vida, a verdadeira justificação pela fé. Temos aplicado isso na nossa vida pelo poder do Espírito Santo, que sem ele não podemos nada. Temos feito isso. Isso se refletirá em nossa vida, em nosso caráter. Vamos em frente. Próxima citação. Agora do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 385, Ellen White diz assim: vivemos em tempos repletos de importância para cada qual. A luz se derrama ao redor de nós em raios vivos e constantes. Se essa luz for devidamente acolhida e apreciada, será uma bênção para nós e para outros. Se, porém, confiarmos em nossa própria sabedoria e força, ou na força e sabedoria de nossos semelhantes, tornar-se-á ela um veneno. Se confiamos na palavra de Deus, é uma bênção, é alimento vivo, nutritivo, comemos na hora, não apodrece, não deixe para amanhã. Se confiamos na sabedoria humana, no conhecimento humano, de nossos semelhantes, isso é um veneno para nós. Isso é muito sério, irmãos. Queremos nos alimentar da verdadeira palavra de Deus, sem interpretações sofisticadas, mas assim, claro, diz o Senhor, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, vem e segue-me. Jesus deixa claro isso nos sermões dele. Ou temos realmente acreditado em sofismas humanos? E vamos em frente, com a citação também de Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 410. Ellen White diz assim: falando ainda da mensagem de 1888 e dos mensageiros de Deus, ela declara que o inimigo da obra de Deus empregará ministros e líderes não santificados. Muito sério isso. Empregará ministros e obreiros não santificados. Como que nós sabemos disso? Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos, não pelo que eu falo, porque um obreiro, um ministro fala, mas pelo que eu vivo também. Eu falo, ensino, prego, mas devo viver isso também. Pelos frutos.
E também pelo que se prega, é claro, né? A gente tem que ver se estamos pregando paz, Jesus vai demorar dezenas de anos para voltar, ou se estamos pregando a verdade, que Jesus em breve voltará, e que não temos paz, que vivemos numa guerra, e a maior batalha já travada é a guerra contra o próprio eu, como Ellen White diz, em Caminho a Cristo. Precisamos estar atentos a isso. É uma guerra constante. Primeiro contra mim mesmo, como contra a minha justiça própria. É aqui que está a batalha. Em frente, então, com esta citação que estamos lendo, que está em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 410, Ellen White continua dizendo: ela sentia a realidade do conflito espiritual mortal e ela diz: ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Coisa terrível, olha só a sequência. Estão ao mesmo tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo. Ao mesmo tempo que eles louvam a Cristo, estão louvando ao Deus deste mundo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás e por seus atos dizem: este não, mas Barrabás. Olha que comparação terrível, meus amados. Eles aceitam a Barrabás e rejeitam a Cristo, como o antigo Israel fez. Rejeitou a Cristo e aceitou Barrabás, um rebelde, assassino. Que coisa terrível. E rejeitaram o príncipe da paz, o nosso Criador, o nosso Redentor. Isso ocorre ainda hoje, porque o que ela escreveu para a época se aplica hoje. Principalmente, as coisas pioraram. Infelizmente, temos sim, pessoas não santificadas na liderança. E nós conhecemos pelos frutos, pelo que pregam e pelo que vivem também, infelizmente. Vamos em frente. Continuando aqui com o livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 410, Ellen White diz assim: Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Ele diz: irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder. Sejam os filhos do engano e falso testemunho agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou e acolherá as mais desarrazoadas asserções e falsas suposições e falsas teorias. Olha só que sério isso. Satanás é o espírito da mentira, ele é o pai da mentira. E engana muitos. E muitos, infelizmente, são zelosos no erro, acham que estão seguindo o que é correto, mas infelizmente estão seguindo o erro. Estão seguindo a Satanás. Que triste, né, irmãos? Muita oração por toda a nossa igreja, por todos nós, para que Deus continue tocando o coração de todos nós, que possamos realmente nos voltar para Ele. Vamos em frente. Continuando agora na mesma obra, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 409, 410, vamos ler a seguinte citação de Ellen White. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrença, os ministros fiéis serão afastados do povo que pensa que tanto sabe. Que triste isso, né? Os ministros fiéis são afastados dos púlpitos. E os infiéis, eles continuam lá. O que diz a citação aqui, é Deus falando. Isso continua até hoje. E aí, porque foram alimentadas dúvidas e descrenças. Infelizmente. E olha só que terrível isso. Muitos se levantarão nos púlpitos com o quê? Tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Muitos pregam hoje, com todo o caos que vivemos, que as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Dando a falsa impressão de que nós temos muito tempo ainda para nos preparar para receber a chuva serôdia e dar o alto clamor e Jesus voltar. Não temos muito tempo. As coisas não vão melhorar. A Bíblia e o Espírito de Profecia nos dizem que tudo vai piorar, tem que estar num caos para a volta de Cristo. Como foi no tempo de Ló, como foi no tempo de Sodoma e de Gomorra, de Noé. É isso que a Bíblia diz. Não é como foi no tempo de paz, de prosperidade.
O mundo tem que estar um caos. Devemos ter isso em nossas mentes. Não podemos ser enganados com essas ideias errôneas. Estamos agora vivendo o grande dia da expiação. Devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender de nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Nos humilhar diante de Deus. Esse é o grande dia da expiação. Devemos estudar como os israelitas agiam no dia da expiação no antigo Israel. Vamos em frente, então, a mais uma citação. Esta vem de The Review and the Herald, de 1892, 22 de novembro de 1892, o ano anterior à Assembleia de 1893. Diz assim, Ellen White: os dias em que vivemos são solenes e cheios de perigo. Sem iluminação do Espírito de Deus, não seremos capazes de discernir a verdade do erro e cairemos sob as tentações e enganos magistrais que Satanás acarretará sobre o mundo. Sem a iluminação do Espírito Santo, nós cairemos. Isso é muito solene, muito sério. Nós temos que ter diariamente a iluminação do Espírito Santo, ter um novo nascimento, pedir o poder do Espírito Santo a cada dia, para termos vitórias, sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senão cairemos em erro. Aquele que está em pé, cuidado que não caia. E, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Não podemos ser presunçosos. Devemos ser confiantes somente em Deus, não está escrito. Não assim diz uma pessoa, mas assim diz o Senhor. Não assim diz o líder, ou qualquer um que seja. Não assim diz o Valdomiro, que está falando aqui, mas assim diz o Senhor. Vamos em frente. Agora temos mais uma citação de uma carta que a irmã White escreveu ao presidente da Associação Geral, o pastor Olsen, em 1892, o ano anterior à Conferência Geral de 1893, que diz assim: desejo apelar aos nossos irmãos que se reunirão na Assembleia da Associação Geral que atentem à mensagem dada aos laodiceanos, que condição de cegueira é a deles. Este assunto, a mensagem de 1888, tem sido trazido à vossa atenção vez após vez, mas vossa insatisfação com vossa condição espiritual não tem sido suficientemente profunda e penosa para operar uma reforma. Muito importante a gente destacar o seguinte, ela está falando que nós devemos nos atentar ao quê? Atentar à mensagem dada aos laodiceanos, que se achavam ricos e não tendo falta de nada. Eles se achavam, mas Deus não os via assim. Eles não eram ricos, eles eram pobres, cegos e nus, totalmente destituídos do Espírito Santo, da graça de Deus, do poder de Deus. E nós devemos estudar isso para não cometermos os mesmos erros. Olha só, ele fala da condição de cegueira deles. E o assunto da justificação pela fé de 1888, ele estava sendo trazido à atenção de todos, vez após vez, como tem sido trazido até hoje. Mas o que temos feito com isso? Mas será que estamos satisfeitos com a nossa condição? Será que a nossa insatisfação com a nossa condição ela é profunda ao ponto de dizer assim: Senhor, entra no meu coração e me limpa de tudo que há errado para que o Senhor possa habitar no meu coração e dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Devemos responder isso para Deus individualmente e buscar essa santificação diariamente. Em frente, então, próxima citação é a sequência da citação que acabamos de fazer, Ellen White escrevendo para o presidente da Associação Geral. Em 1892, ela diz o seguinte: a culpa de engano próprio jaz sobre nossas igrejas. A vida religiosa de muitos é uma mentira. Tenho profundo sofrimento de coração porque tenho visto quão prontamente uma palavra ou ação do pastor Jones ou pastor Wagner é criticada. Cessai de observar vossos irmãos com suspeita. Há muitos no ministério que não têm amor por Deus ou por seus semelhantes. Estão adormecidos. E enquanto dormem, Satanás está semeando o seu joio.
Olha só que importante isso. A culpa do engano próprio jaz sobre as igrejas. Isso acontece hoje. Estamos nos enganando, achando que está tudo bem. Não está. Precisamos realmente nos arrepender, abandonar os pecados, nos voltar realmente para Cristo e reclamar as promessas de que é possível realmente termos uma vida santa, pura. Somente assim receberemos a chuva serôdia. E olha só, ela estava em profundo sofrimento de coração. Temos estado em profundo sofrimento de coração quando a mensagem é atacada, quando os mensageiros são atacados, como eram atacados Jones e Wagner, e a mensagem era rejeitada. Temos estado em profundo sofrimento e contrição e também oração por essas pessoas que têm atacado a mensagem e os mensageiros. Temos orado também por aqueles que estão levando a verdadeira mensagem, para que eles continuem no poder do Espírito Santo, dando essa mensagem a outros que ainda não entenderam, não a receberam. Que Deus nos ajude. E vamos ver aqui, olha que interessante, cessai de observar as faltas dos vossos irmãos que estão pregando a verdade. Cessai de fazer isso. E olha só que sério isso, há muitos no ministério que não têm amor por Deus e por seus semelhantes, não ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmos. Então não estão cumprindo os mandamentos. Que triste isso. Que triste isso, meus queridos. Estão adormecidos. Estamos adormecidos hoje? Com certeza estamos adormecidos. É para nós hoje esta mensagem também. Não ficou lá para 1893 ou 1888. Essa mensagem é para nós hoje. Ela é muito atual. Infelizmente, ela se aplica a nós também hoje, né? Enquanto nós dormimos, Satanás está semeando o joio. E mais joio tem sido semeado a cada tempo que passa, infelizmente. Nós sabemos disso. Isso está claro, não precisamos entrar em detalhes aqui. Mas vamos em frente. Boletim da Conferência Geral de 1893, páginas 164 e 165, diz assim: E agora vimos ao estudo desta parte do assunto que vos afeta diretamente como indivíduos. Para mim, esta lição e a próxima são as mais temíveis de todas as que tenho me dedicado. Não as escolhi e as temia, mas não adianta que consideremos estas coisas levianamente, com olhos fechados, ignorando qual é a nossa condição. Então, Jones está chamando a atenção aqui para a real condição que nos encontrávamos lá em 1893, e ele continua dizendo, olha só a mensagem dele, ele diz assim: peço-vos agora, para início, que não me situeis aqui como alguém separado de vós, e acima de vós, como se eu estivesse falando de cima para baixo, excluindo-me das coisas que podem ser apresentadas. Estou convosco em todas essas coisas. Eu convosco tão certamente e na mesma proporção careço de estar preparado para receber o que Deus nos tem concedido como qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Então aqui nós vemos que ele está sendo muito humilde. Eu não estou acima de vocês. Eu estou como vocês. Eu careço aqui de estar preparado para receber o que Deus tem concedido, como qualquer outra pessoa. Ele se coloca no meio de todos. E nós devemos realmente reconhecer a nossa situação, que nós também carecemos disso. Nós precisamos realmente dedicar mais a nossa vida a Deus. Nós precisamos realmente buscar mais a santificação, o abandono dos pecados. Devemos nos preparar cada vez mais. Devemos olhar para Cristo, e quando olhamos para Cristo, vemos que nós estamos numa situação difícil, muitas vezes deplorável, porque o nosso exemplo é Cristo e não o nosso semelhante. E devemos olhar para Ele. E quando olhamos, caímos rosto em terra, como Daniel e como João caíram. Devemos nos humilhar diante de Deus. Devemos reconhecer que temos ainda um bom caminho a seguir. Que Deus tem feito a sua obra? Tem, mas que precisamos ainda de muito, muito mais do poder do Espírito Santo em nossas vidas, como indivíduos e como um corpo de crentes. Devemos reconhecer isso.
Porque se isso fosse diferente, a chuva serôdia já teria sido derramada, o alto clamor teria sido dado e Jesus já teria voltado. Isso não aconteceu por quê? Porque ainda ele não tem um povo preparado. Mas ele terá um povo preparado. Quer eu esteja nesse povo ou não. Mas é claro que eu quero estar e você quer estar, então precisamos nos preparar. E não cometer os mesmos erros que foram cometidos desde 1888 até 1893 e se estendem até hoje. Deus nos ajude. Em frente. Jones continua falando. Agora vejamos esta palavra, e isso será o mais próximo possível que eu poderia atingir para toda a questão esta noite. Ele vai citar agora Caminho a Cristo, Steps to Christ, uma versão original de 1892, olha só que maravilhoso. Uma versão original, uma edição original na verdade, não uma edição original do ano anterior à Conferência Geral de 1892, Steps to Christ, Caminho a Cristo, que diz assim: o coração que repousa mais plenamente em Cristo será o mais zeloso e ativo no trabalho por Ele. E a congregação falou amém. Isso está em Caminho a Cristo, página 79. Olha, o coração que repousa mais plenamente, que se entrega totalmente em Cristo, será o mais zeloso e ativo no trabalho por Ele. Então, o repousar aqui não significa inatividade, porque ele estará constantemente em trabalho para Cristo, mais zeloso no trabalho para Cristo pela mensagem dele. Então não significa uma inatividade espiritual ou física, isso é importante. Ai dos que vivem sossegados em Sião. Então olhem, vamos em frente agora. O que significa isso? Ele diz assim, Jones, na sequência. Não penseis que o homem que declara que repousa plenamente em Cristo é um acomodado física ou espiritualmente, não é isso. Se ele revela essa característica de acomodação em sua vida, não está repousando em Cristo em absoluto, mas em seu próprio eu. Essa é a fé que vos trará o derramamento da chuva serôdia. Então, se você repousa, física e espiritualmente, e vive sossegado em Sião, você está repousando não em Cristo, mas no seu próprio eu. Porque quando você repousa em Cristo, você tem uma vida ativa, física e espiritual, no trabalho e na obra de Cristo, com a verdadeira mensagem. E aí sim, essa é a fé que nos trará o quê? O derramamento da chuva serôdia. Está bem claro, né, meus irmãos amados? Vamos em frente, então. Jones continua falando, ele diz assim: quando o pecado vos é assinalado, dizeis, eu preferiria ter a Cristo do que a isso. E que assim seja. E a congregação falou amém. Então, onde está a oportunidade para qualquer um de nós ficar desanimado com respeito aos nossos pecados? Agora, alguns dos irmãos aqui têm feito exatamente isso. Chegam aqui livres, mas o Espírito de Deus suscitou algo que nunca viram antes. Livres. Somos realmente livres em Cristo Jesus? Muitas vezes achamos que somos livres em Cristo Jesus, mas quando recebemos a palavra com a espada afiada, aguda, nós vemos que não estamos livres não, que precisamos mais da liberdade de Cristo. Na verdade, estamos numa liberdade que Satanás está soltando a corda e a gente acha que está livre. Não. A liberdade em Cristo é baseada no está escrito. Assim diz o Senhor. Nós devemos aferir essa liberdade com assim diz o Senhor, Bíblia e Espírito de Profecia. Em frente, então. Jones continua dizendo, se o Senhor houvesse trazido à tona pecados de que nunca pensamos antes, isso apenas mostra que ele descerá às profundezas e finalmente alcançará o fundo. E quando encontrar a última coisa que é impura ou contaminada, que está fora de harmonia com a sua vontade, e trouxer isso às claras, e revelar-nos isso, e dissermos, eu prefiro ter o Senhor a isso, então a obra estará completa, e o selo do Deus vivo pode ser fixado sobre esse caráter. Quando nós permitirmos, amados, que Deus entre no nosso coração e retire tudo o que é impuro, nós estaremos prontos para receber o selo de Deus. Sermos limpos de toda a impureza, que Deus vá até a mais profundidade do meu coração, do nosso coração, e tire toda a impureza.
que nenhum compartimento do meu coração tenha nada de impuro. Devemos estar incontaminados do mundo, incontaminados de qualquer tipo de pecado. É isso que Jones está falando aqui. Aí sim, nós estaremos prontos para receber o quê? O selo de Deus. A justiça de Cristo não é colocada sobre uma pessoa que ainda tem impurezas, que tem pecados acariciados, pecados não confessados, pecados não abandonados, não arrependidos e não abandonados. Precisamos ter em mente isso. Isso é muito, muito importante, meus queridos. Vamos em frente. Jones continua dizendo, está na página 404, né, do Boletim da Conferência Geral de 1893, ele diz o seguinte: o que preferireis ter? A plenitude perfeita e completa de Jesus Cristo, ou ter menos do que isso, com alguns de vossos pecados acobertados, dos quais nunca tivestes conhecimento? Assim, ele tem que cavar fundo aos pontos mais profundos de que jamais sonhamos, porque não podemos compreender os nossos corações. Deixemos que ele vá adiante, irmãos. Deixemos que ele continue sua obra de pesquisa. Deixemos que Cristo entre em nosso coração, irmãos. Falemos assim: Senhor, sonda meu coração. Sonda-me se tem algo impuro em mim e tira de mim essa impureza. Me dê o discernimento para entender que isso é impuro, que eu não quero mais na minha vida. O Senhor tem a autoridade de entrar no meu coração. Eu dou autorização, Senhor, para o Senhor entrar no meu coração. O Senhor tem autoridade, mas eu tenho que permitir ao Senhor. Nós temos que permitir a Deus, porque Ele é cavalheiro, Ele não invade como Satanás. Nós temos que dizer: Senhor, entra no meu coração, tira toda a impureza, me limpa por completo, para eu estar preparado para receber todo o dom do Espírito Santo em mim. A chuva será de plenitude. E essa oração, eu dou autorização ao Senhor. Limpa-me, Senhor, diariamente. Limpa-me, Senhor, diariamente. Se há algum pensamento impuro, um sentimento impuro, porque pensamento e sentimento associados, segundo o Espírito de Profecia, formam o caráter moral. E a única coisa que levaremos para o céu é o caráter moral. Jesus não se preocupava com a reputação dele. Se preocupava com o caráter. É isso que nós devemos nos preocupar, com o nosso caráter. Estar com o caráter à semelhança de Cristo. Vamos em frente, então. E Jones continua dizendo, agora está no Boletim da Conferência Geral de 1893, página 166, ele diz o seguinte: temos a palavra aqui de que essas coisas estão entre vós: ambição por posição, ciúme de posição e inveja de condições. Essas coisas estão entre vós. Agora é chegado o tempo de pô-las de parte, para que cada um descubra quão baixo pode ir aos pés de Cristo e não quão alto na associação ou na estima dos homens, ou quão elevado na comissão da associação ou na comissão da associação geral. Não faz diferença quanto isso custe. Isso nada tem a ver com o fato. É só coisa muito importante. Estamos preocupados com os cargos na igreja, estamos preocupados com cargos no escalão mais alto, na associação, ou da associação geral, mais alto ainda. Estamos preocupados com posições, com ambições a esses cargos. Estamos tendo ciúmes dessas posições. Estamos tendo inveja dessas condições, dessas posições. Devemos confessar a Deus isso, devemos realmente reconhecer se temos isso em nós e pedir para que Cristo nos limpe disso. Isso é muito importante, porque é chegado o tempo, ele diz aqui, Jones, é o tempo de pô-las de lado. É tempo de pô-las de lado, meus amados. Com esta citação, chegamos ao fim do nosso estudo. Que Deus nos ajude a consagrarmos a nossa vida ao Senhor e viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor, a estudarmos a nossa história, para não cometermos os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram, que o antigo Israel cometeu. Porque tudo isso está aí para a nossa admoestação. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo possa habitar em nós, um coração puro, que Cristo e sua justiça habitem em nós, que possamos ser cobertos com o manto da justiça de Cristo. Que Deus nos ajude a cada dia obtermos vitória sobre o eu, sobre o pecado.
pelo poder do Espírito Santo. Que Deus o abençoe imensamente. Vamos terminar com a palavra de oração. Deus eterno que nos céus habitas, obrigado pelo privilégio que tivemos de estudar a nossa história e os erros que cometemos no passado. Nos ajude a não cometermos esses erros. Por favor, derrame o Espírito Santo sobre nós, para que possamos aceitar a verdadeira justificação pela fé, para podermos ser totalmente limpos de todo o pecado. Termos o nosso coração limpo, para podermos receber a plenitude da chuva serôdia e nos prepararmos para a breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos limpe totalmente de todo o pecado, Pai. Que nos arrependamos e abandonemos todos os pecados, Senhor Deus. Nos ajude, nos capacite. Tenha misericórdia de nós. Continue tendo misericórdia de nós. Obrigado por ter tanta misericórdia de nós, tanto amor, a razão de não sermos consumidos. Abençoe a todos que estão assistindo. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.